Vamos continuar nessa caminhada de crescimento, meditando em Eclesiastes 10, versículo 14. A corrigida diz: Bem que o tolo multiplique as palavras, não sabe o homem o que será, e quem lhe fará saber o que será depois dele? O astuto multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá, e quem lhe manifestará o que será depois dele? Nova atualizada. O tolo multiplica as palavras, mas o ser humano não sabe o que vai acontecer. Quem poderá lhe dizer o que será depois dele? NVI. Embora o tolo fale sem parar, ninguém sabe o que está para vir. Quem poderá dizer a outrem o que lhe acontecerá depois? Linguagem de hoje. O tolo não para de falar. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Nem pode dizer o que acontecerá depois da sua morte. Muito bem. Vamos para as comparações. Almeida Revista e Atualizada. O astuto multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá, e quem manifestará o que será depois dele? Faz uma pergunta. Essa versão destaca a multiplicação das palavras do tolo, enfatizando que ele fala em excesso, sem entendimento. Essa é a questão. Fala em excesso e sem entendimento. A palavra ainda que ressalta a contradição entre quantidade de suas palavras e o fato de que o homem não conhece o futuro. A frase "quem lhe manifestará o que será depois dele" aponta para a incapacidade humana de prever o futuro, indicando a arrogância do tolo. Tolo é arrogante em falar, como se soubesse mais do que realmente sabe. Nova Almeida atualizada, similar à Ara, multiplica as palavras para descrever o comportamento do tolo. A frase "o ser humano não sabe o que vai acontecer" é mais direta e contemporânea, sugerindo a ignorância humana quanto ao futuro. A pergunta "quem poderá lhe dizer" reforça a incerteza quanto ao futuro e a limitação do conhecimento humano. Esta versão simplifica a estrutura, tornando a mensagem mais acessível ao leitor moderno. Nova versão internacional modifica a expressão multiplica as palavras para fala sem parar ou fale sem parar, destacando o comportamento contínuo do tolo, sugerindo um falatório incessante e vazio. A frase "ninguém sabe o que está para vir" é uma tradução mais fluida, enfatizando a incerteza do futuro. A inclusão de "quem poderá dizer a outrem" adiciona um elemento relacional, sugerindo que nem o próprio tolo nem qualquer outra pessoa pode prever o futuro. A linguagem de hoje traz uma linguagem mais simples e direta. A frase "não para de falar" reforça a ideia de discurso incessante e tolo. Discurso incessante e tolo. A menção explícita de amanhã, entre aspas, e depois da sua morte, entre aspas, oferece uma perspectiva temporal clara, conectando o desconhecimento do futuro imediato com o mistério da vida após a morte. Essa versão também se aproxima mais da fala cotidiana, do dia a dia, tornando o texto acessível a leitores sem um profundo conhecimento bíblico. Muito bem. Vamos fazer aqui uma comparação mais profunda dessas versões. Essa primeira proposição, multiplicação de palavras. Todas as versões ressaltam que o tolo
fala muito, mas a forma de expressar essa característica varia. A ARA e a NA, elas preferem o termo multiplica as palavras, sugerindo uma fala em excesso e sem propósito, enquanto a NVI e a NTLH usam expressões como fale sem parar ou não para de falar, enfatizando a persistência e continuidade do discurso vazio do tolo. Isso sugere que o tolo, por sua falta de sabedoria, tenta cobrir sua ignorância com um avalanche de palavras. Palavras sem substância, sem firmeza. A outra proposição é a ignorância do futuro. Em todas as versões, o foco principal é a incapacidade do ser humano de saber o que acontecerá. A ARA e a NAA colocam isso de forma mais formal com a frase não sabe o que acontecerá, entre aspas, ou não sabe o que vai acontecer, entre aspas. A NVI e a NTLH trazem uma abordagem mais simples e direta, falando sobre o que está para vir, entre aspas, ou o que vai acontecer amanhã, entre aspas. A mensagem central permanece a mesma. Tanto o tolo quanto qualquer outro ser humano são ignorantes quanto ao futuro. A outra proposição é: quem pode revelar o futuro? A questão retórica de quem pode revelar o futuro é comum em todas as versões. A ARA, a NAA usam expressões quem lhe manifestará, entre aspas, ou quem poderá lhe dizer, entre aspas, sugerindo uma incapacidade tanto de saber por si mesmo quanto de ser informado por outros. A NVI reforça esse ponto ao induzir a outrem, a introduzir a palavra a outrem, dando a entender que nem o tolo nem outra pessoa tem essa capacidade. A NTLH vai além, incluindo depois da sua morte, o que implica a questão do futuro para uma dimensão escatológica. Questão da linguagem. A ARA e a NAA são mais formais, utilizando uma linguagem tradicional, mantendo a profundidade teológica e o tom reverente do texto bíblico. São características dessas versões. A NVI, ela busca o meio termo, ao modernizar a estrutura, mas sem perder a profundidade. Já a NTLH, com uma linguagem acessível, facilita o entendimento para novos leitores ou aqueles que preferem uma abordagem menos formal, mais rasa. A inclusão da palavra amanhã e da menção da morte, à morte, na NTLH, faz um senso de urgência e humanidade, urgência e humanidade, concentrando o desconhecimento no futuro e aspectos práticos da vida. Para concluirmos esta comparação, apesar das diferenças de estilo e linguagem, todas as versões destacam a futilidade das palavras do tolo. Palavras fúteis. Em contraste com a limitação humana de saber o futuro. O versículo oferece um retrato do tolo como alguém que fala incessantemente, tentando cobrir sua falta de conhecimento com palavras vazias, enquanto, em última análise, ninguém, nem mesmo o mais sábio, pode prever o que virá. O tolo tenta preencher a falta de conhecimento com essas palavras sem sentido. Este texto serve como um lembrete, lembre-se, que a sabedoria consiste em reconhecer nossa limitação diante do conhecimento e evitar reconhecer a nossa limitação diante do desconhecido e evitar o excesso de fala sem propósito. Fala desproporcional, desproposital, sem propósito, enfim. Vamos para a reflexão e exegese. Este versículo continua a crítica do autor sobre o comportamento do tolo, especialmente no que diz respeito ao uso imprudente das palavras. Aqui ele vai ser mais específico, vai falar dessa estutícia do tolo, esse uso excessivo da sua verborragia.
A multiplicação das palavras insensatas é uma característica do tolo, que fala abundantemente, muitas vezes sem conhecimento ou discernimento. Sem conhecimento e discernimento. O tolo é leviano. Totalmente leviano. Apesar de sua verborragia, ele não tem verdadeiro entendimento sobre o que está por vir, sobre o futuro ou sobre o que está além da sua própria vida. Algo que está além da sua própria vida. Ele não sabe disso, ninguém sabe. Pois bem, vamos lá para as cláusulas do versículo. A primeira é: bem que o tolo multiplique as palavras. Aqui, o foco está na tendência do tolo de falar em excesso. Falar em excesso. Ele fala muito, muitas vezes de forma inútil. Fala muito de forma inútil e sem propósito. Tolices. A palavra multiplique transmite a ideia de que o tolo continua falando, sem saber quando parar. E usa suas palavras geralmente carecem de substância. São vazias as palavras dele, carecem de substância. Isso reflete a insensatez em falar sobre o que não se entende plenamente. Precisamos ser humildes, nós não sabemos de tudo. Segunda cláusula, não sabe o homem o que será. Apesar de suas muitas palavras, o tolo é ignorante sobre o futuro. Este trecho salienta uma verdade essencial: ninguém sabe o que o futuro reserva. É por isso que Provérbios 27, ele vai dizer: não contes com amanhã. Não contes com amanhã, porque tu não sabe que ele produzirá. O ser humano, por mais que tente prever ou falar sobre o que está por vir, carece do controle e do conhecimento necessário para saber o que acontecerá. O tolo, porém, continua a falar como se soubesse. Sabe de nada. Terceira cláusula deste versículo é: quem lhe fará saber o que será depois? Quem? Essa frase final reforça a limitação humana em relação ao futuro. Nem o tolo, nem qualquer outro ser humano pode saber o que virá após a sua morte ou depois da sua passagem. Mesmo com suas palavras abundantes, o tolo não tem a capacidade de obter esse conhecimento. Ele não sabe, ninguém tem esta bola de cristal para ter a exatidão do que acontecerá amanhã. Nós podemos ter uma noção, porque a própria Bíblia já diz, mas não a exatidão das coisas. O autor lembra que o futuro está nas mãos de Deus. Isso fala do quê? O domínio do futuro, do tempo e da eternidade, é Deus quem tem esse domínio. E a sabedoria consiste em reconhecer os próprios limites e não falar além do que sabe. Como o apóstolo Paulo mesmo disse, não saiba além do necessário. Também não fale além do necessário. Vamos para esta aplicação teológica. A aplicação teológica de Eclesiastes 10:14 pode ser dividida em várias camadas de entendimento espiritual e práticas da vida cristã. Por exemplo, o controle soberano de Deus sobre o futuro. Este versículo nos lembra que o homem, por mais que multiplique palavras, não tem controle nem conhecimento sobre o futuro. Teologicamente, isso reflete a soberania de Deus sobre todo o tempo e os eventos. Apenas Ele sabe o que virá e detém o conhecimento perfeito. Essa realidade nos leva à confiança plena na providência divina e à humildade diante dos nossos limites humanos. Uma aplicação desta proposição aqui, a aplicação teológica. Devemos confiar em Deus e em sua soberania, conhecer que o que virá
e tem planos. Conhece o que virá e tem planos de paz e esperança para os seus filhos. Jeremias 29, 11. Não devemos buscar prever o futuro ou nos preocupar em excesso com o desconhecido, mas confiar na direção divina. Então seremos ansiosos. O cuidado com a palavra no contexto espiritual. Segunda questão teológica. Cuidado! A Bíblia ensina que as palavras têm poder e impacto. O tolo, que multiplica as palavras, age sem consideração pelas consequências, o que teologicamente aponta para a necessidade de governarmos a nossa língua. Tiago, capítulo 3, versos 5 a 10. Multiplicar a palavra de forma tola pode prejudicar relacionamentos. Para de falar, cara. Pode prejudicar teu relacionamento. Ouça mais, fecha a boca. Nossa caminhada com Deus e até nossa comunhão com uma igreja. Ô, irmãozinho. Fale menos. Ame mais. Perdoe mais. Aplicação desse texto. Precisamos buscar a sabedoria que vem do alto, que é pura, pacífica e cheia de misericórdia. Tiago 3,17. Para que nossas palavras reflitam a verdade de Deus e edifiquem outros, em vez de gerar caos ou ruína espiritual. Terrível. A falácia da autossuficiência humana. Mas este apontamento teológico, o texto também expõe a falácia da autossuficiência humana. O tolo fala como se soubesse o que está por vir, sabe de tudo, quando na realidade ele ignora o plano divino. Não tem relacionamento com Deus, não tem intimidade. Teologicamente, isso fala da tentação humana de viver como se Deus não estivesse no controle, confiando em seus próprios entendimentos. E aí, como vives tu, camarada? Vives como se não existisse Deus, como se Deus não estivesse no controle de tudo, como se Deus não estivesse vendo teus pensamentos, tuas atitudes, tuas intenções, tuas ações e reações? É uma tolice. Viver como se Deus não estivesse no controle. Viver como se Deus não estivesse lá dos altos céus, observando cada pensamento meu e seu. Vigiemos e oremos. Deus te vê. Este comportamento reflete o pecado original da autonomia humana, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus ao tentar ser como Deus. Olha aí, uma coisa terrível. Querer saber de tudo, querer prever tudo, querer ter o domínio de tudo, o controle de tudo. Digamos aí, entre aspas, é uma síndrome de querer ser Deus. Entenda uma coisa. Eu e você, nós não temos o controle de todas as coisas. A verdade é que temos controle de poucas coisas. E às vezes queremos controlar o que não está ao nosso alcance. Faça uma coisa, controle a sua língua que você pode controlar. Controle as suas palavras, modere as suas palavras. Muitas vezes queremos controlar a língua dos outros, a vida dos outros. Queremos controlar o comportamento dos outros, queremos mudar os outros. E assim. Nem tudo está sob teu controle. Se não está sob o teu controle, não está dentro daquilo que você pode modificar de forma específica e particular, fique em paz, fique tranquilo, faça a sua parte e deixe que Deus faz o resto. Ponto final. Aplicação teológica deste apontamento. Como crentes, somos chamados a abandonar a confiança em nossas próprias abandonar a confiança em nossa própria sabedoria e submeter nossas vidas à orientação divina. Devemos reconhecer que dependemos da graça e sabedoria de Deus para nos guiar em todas as decisões no desconhecido futuro. Decisões no desconhecido futuro.
Hoje você decide algo. Hoje você decide fazer uma coisa. Hoje você decide caminhar um caminho, trilhar um caminho. Você não sabe o que acontecerá nesse caminho. Você não sabe das barreiras, dos problemas, dos empecilhos. Você não sabe dos apertos, das alegrias, das frustrações. Enfim, o amanhã é desconhecido. E isso nos causa um medo terrível. Isso causa um medo terrível em muitas pessoas. Mas em quais pessoas? Aquelas que não vivem segundo o propósito de Deus. Porque se eu vivo hoje, como Jesus diz em Mateus 6, vivo a cada dia as minhas questões específicas, Deus fará o restante. Deus fará o restante. Não precisa viver ansioso, querendo controlar o futuro, ou controlar tudo. É preciso tomar decisões certas, assertivas, direcionadas, bem guiadas. Sim, com certeza. E Deus vai cuidar do futuro. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. E é lá em Salmos 37, versículo 5. Quarto apontamento, a importância do temor a Deus. O tolo, no versículo, vive sem o temor do Senhor, pois fala de maneira arrogante, ou cabo arrogante, como se soubesse o que será depois dele. Na teologia bíblica, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu formulei um artigo só sobre o temor do Senhor. Você quer ver esse artigo? Faça aí um comentário, coloque no comentário aí. Só sobre o temor do Senhor. E eu coloquei outras questões de temores que Provérbios diz. Interessantíssimo. Este temor não é medo, mas reverência e respeito pela grandeza e soberania de Deus. Quando reconhecemos que apenas Ele conhece o futuro, esse temor nos leva à dependência. Esse temor nos leva à dependência de Deus. A dependência de Deus. Vamos para a aplicação teológica deste apontamento. O cristão deve viver com o temor do Senhor, buscando a sabedoria, humildade e reverência em suas palavras e ações, entendendo que Deus é o único que conhece o curso da história e o destino final de cada um. Quem dera soubéssemos, não sei se seria bom ou ruim, o final da história. Não entraríamos, jamais entraríamos em muitas histórias. Jamais entraríamos em muitos barcos que afundariam lá à frente. Mas Deus é o único que conhece o curso da história e o destino final de cada um. Basta a cada dia o seu mal e Deus proverá o restante. Quinto apontamento, a dependência do Espírito Santo. Dado que o futuro está oculto para o homem, a presença e a orientação do Espírito Santo são essenciais para a nossa vida. O tolo fala sem a guia do Espírito, mas o crente é chamado a depender da revelação e soberania, revelação e sabedoria que o Espírito Santo traz. Ele nos guia em toda a verdade, como diz João 16:13, ajudando-nos a falar e agir, não apenas agir e também reagir conforme a vontade de Deus. Agir e reagir conforme a vontade de Deus. Olha, isso aqui é muito, muito, muito importante. Eu sempre digo, o cristianismo não é só ação, mas também reação. Precisamos agir e reagir conforme a vontade de Deus, não conforme a nossa ira, não conforme a nossa raivinha, não conforme o nosso desejo,
não conforme o que o nosso coração carnal determina, mas reagir. Fazer a pergunta: como Cristo reagiria em tal situação? Viu? Quer ser cristão verdadeiramente, autenticamente? Pergunte: o que Jesus faria? Como Jesus faria isso? E a outra pergunta é: como Jesus reagiria diante dessa circunstância? Então, são duas perguntas interessantes que cabe sublinhar aqui. Como Jesus faria isso? Como Jesus faria? Como Jesus faria isso? E a outra pergunta é, como Jesus reagiria? Como Jesus reagiria a isso? A isso, sejam quaisquer que sejam as circunstâncias da nossa vida. Essas duas perguntas são importantes. Como Jesus faria isso? E como Jesus reagiria a isso? Vamos para esta aplicação deste apontamento. Em vez de multiplicar palavras por nossa própria conta, devemos orar para que o Espírito Santo controle nossas palavras e ações. Palavras, ações e reações, concedendo-nos sabedoria e discernimento em cada situação. Ele é o nosso conselheiro e fonte da verdade. Fonte da verdade. Concluindo esta aplicação teologicamente, Eclesiastes 10:14 nos ensina sobre a limitação do ser humano e a necessidade de dependência de Deus em todas as áreas, inclusive no falar e no lidar com o futuro. Nossa confiança deve estar na soberania divina. Onde deve estar a nossa confiança? Me diga. Onde está a tua confiança? Onde está a tua confiança? Me diga. Aonde? Onde é que ela está? Ela deve estar onde? Nossa confiança deve estar na soberania divina. Nossa boca deve ser governada pelo temor ao Senhor. Interessante. Lembro-me do estudo que eu tenho, do artigo que eu produzi, muito interessante sobre o temor do Senhor. Nossa boca deve ser governada pelo temor do Senhor. Vamos lá. Quando a minha boca, quando a sua boca, quando nossas bocas são governadas pelo temor do Senhor, esse respeito profundo, essa reverência, haverá xingamentos, como o apóstolo Paulo disse, palavras torpes? Haverá maldições saindo da nossa boca? Haverá palavras malignas saindo da nossa boca? De jeito nenhum. Então, nossa boca deve ser governada pelo temor do Senhor. Isso é importante, viu? Como o salmista diz, Deus coloca um vigia na minha boca, a minha língua. E nossa vida guiada pelo Espírito Santo. Ele é o nosso guia. Assim, evitamos a tolice de falar em excesso e reconhecemos que Deus é o único que conhece o controle do futuro. Muito bem. Vamos finalizando com a aplicação prática deste momento de meditação. Vamos lá para a aplicação prática. Muito bem. A aplicação prática de Eclesiastes 10:14 destaca importantes lições para o nosso comportamento diário, principalmente no uso de palavras e nossa postura. O uso de palavra
e nossa postura diante do desconhecido. Uma primeira aplicação prática. Moderação no falar. Cuidado com o que fala. O versículo nos alerta contra o excesso de palavras. Aplicação específica para esta aplicação. Fale menos, escute mais. Sempre que estiver prestes a multiplicar as palavras, pare e reflita sobre o valor e a utilidade do que vai dizer. Qual o valor e a utilidade do que você vai dizer? Segunda aplicação prática, aceitar os limites desconhecidos. Aceitar o limite do conhecimento humano. Somos limitados. Aplicação específica, pratique a humanidade diante do futuro. A humanidade. Pratique a humildade diante do futuro. Pratique a humildade. Não se preocupe excessivamente com o que está por vir. Confie em Deus, que tem o controle do tempo e dos acontecimentos. Ele tem o controle de tudo. Terceira aplicação, evite a arrogância. Evite a arrogância do tolo. A lição é que, ao invés de tentar parecer sábio através de muitas palavras, devemos buscar o verdadeiro conhecimento e ser honestos sobre aquilo que não sabemos. Não sei, afinal, vou buscar aprender. Não finja saber o que não sabe. Não finja saber o que não sabe, viu? Aceite seus limites e busque crescer em sabedoria, ao invés de tentar impressionar com palavras vazias. Se arrebenta, né? Vai tentar impressionar com palavras vazias. Aí, se as palavras são vazias, não tem sentido, não tem vida, não tem amor, não tem emoção, não tem consistência, não tem substância, não vai ter resultado. Não vai ter resultado. Não vai ter resultado algum. É aquela questão. Quem não é humilde para reconhecer o que não sabe, jamais saberá o que deve saber para a sua maturidade. É desse jeito. Pegou a frase? Vamos lá para a quarta aplicação prática. Confie em Deus quanto ao futuro. É Ele que sabe de tudo. Entregue seu futuro a Deus, em vez de tentar colocar o incerto, ao invés de tentar controlar o incerto, descanse na providência divina. Descanse na providência divina. Espera em Deus, porque ainda o louvarei. Não tente controlar o que você não tem capacidade de controlar. Descanse na providência divina e siga as orientações da sabedoria bíblica. Quinta aplicação. Saber quando parar de falar. Eu já estarei parando de falar aqui, já concluindo esta meditação. É preciso saber quando parar de falar. Pratique o autocontrole no discurso. Nas conversas, busque ser breve e preciso, evitando proximidade. Você está sendo muito evasivo e possíveis equívocos. Essas lições práticas nos ensinam que a verdadeira sabedoria está em reconhecer nossas limitações, falar com prudência e confiar em Deus para o que está além do nosso entendimento. Está além do nosso entendimento. Ponto final. Deixa eu concluir com mais algumas lições. Fale menos e reflita mais. Humildade diante do desconhecido. Evitar a arrogância do tolo. Saber que só Deus conhece o futuro. Moderação no falar. Humildade. Esta é a grande lição. Moderação no falar. Tem que moderar as palavras. Deus, ajuda-nos, papai. Que as nossas palavras não sejam palavras vazias, evasivas, prolixas. Não. Que sejam palavras com substância, com vida, com amor, com sentimento verdadeiro, genuíno, com verdade. Não sejam palavras
excessivas e sem sabedoria. Ajuda-nos, ó Deus. Rogamos a Ti e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Inscreva-se, compartilhe, deixe o seu comentário, fique na paz e até mais.